Oi meninas, olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer aqui essa bonequinha e vou fazer o passo a passo aí pra vocês verem, tá meninas? Vou pintar a pele, a roupinha, o cabelinho. Eu vou fazer por partes, tá? Então esse vai ser o primeiro vídeo fazendo a pelezinha. Eu vou fazer todas as bonequinhas que eu for fazer, eu vou fazer toda a pele, tudo direitinho, tá? Não vou fazer só cabelo, não, vou fazer a pintura completa, tá? Então, hoje eu vou pintar a pelezinha da boneca. Ó, eu vou preencher a pele dela com essa tonalidade aqui, ó. Que é uma misturinha que eu fiz. Quem já está aqui bastante tempo sabe que eu gosto de fazer minhas misturinhas pra preencher, pra fazer minhas pinturas, né? Mas aí vocês podem usar a cor que vocês estão acostumadas pra fazer a pelezinha da boneca de vocês, tá? Eu vou fazer só o passo a passo, mostrando pra vocês como que eu pinto minhas bonequinhas. Então, eu vou usar essa cor pra fazer a base. Você pode usar o amarelo pêssego, que antes era o amarelo pele, salmão bebê, rostinho de boneca também dá certo para pintar a pele. Então, eu vou só preencher toda a pele, depois eu volto fazendo a sombra, a luz e preenchendo aqui o rostinho dela, fazendo a sombra, a luz. Não esquece de curtir o vídeo, compartilha, porque ajuda bastante o canal. Ó, preenchi tudo, tá vendo? Só deixei o olhinho e a boca. Aqui, ó, passa só a sujeirinha do pincel, ó, tá vendo? Aí eu vou fazendo, meninas, por parte. Mesmo que aqui também é cor de pele, eu vou fazer primeiro o rostinho, porque é um rostinho grande, né? Então, se eu for preencher tudo isso aqui, ó, aí vai secar. Então, depois eu venho e faço a parte de baixo. Então, agora eu vou começar a fazer a sombra. Tá um barulho aí no fundo, não sei se dá pra vocês ouvir. Mas é que estão construindo aqui, em volta do prédio onde eu moro, estão construindo vários prédios. Acho que tem uns 3 que estão construindo. Aí fica esse barulho aí das máquinas deles lá, tá? Aí pra fazer a sombra eu vou usar essa corzinha aqui minha, ó. Tá vendo? Acho que é caramelo que eu misturei. Caramelo, pêssego e branco. Acho que eu já até falei aqui dessa cor aqui no vídeo anterior. Pra fazer a sombra. Mas aí vocês podem usar o pêssego, né? E depois o caramelo. Ou vai direto com o caramelo. Tem o telha também, que é muito parecido com o caramelo. Eu acho. Dá pra fazer também. Ou pode ser o pêssego, o jatobá também, ó. Dá uma sombra bem legal. Só que eu não vou usar ele, não. Eu vou usar essa misturinha minha aqui. Depois é que eu venho com a tonalidade mais escura. Uma sombra mais escura, mas depois.
meninas, o narizinho, eu vou tentar mostrar pra vocês, ó. Eu coloquei aqui, ó, a tinta mais escurinha, ó. Tá vendo que aqui representa o buraquinho do nariz. Aí aqui, ó, faço isso. Aqui onde eu coloquei o risco, ó, eu tenho que passar bem em cima, tá vendo? Ó. Aí vem, ó, puxando aqui pra baixo, ó, a sujeirinha, tá vendo? Aí com a cor clara, que foi a cor que eu fiz a base, eu venho, passo aqui, ó, vou passando aqui, ó, tá vendo? Como o meu não é desenho realista, então o narizinho não é isso, tá? Aí depois eu volto, retoco novamente a luz e vou arrumando até finalizar. Então agora, como eu já fiz aqui a base e a sombra, eu vou descer agora pra fazer a parte de baixo, preencher já tudo. Aí depois eu volto com a luz e finalizando. Aqui, meninas, eu dou mais ou menos uma base assim, uma diquinha assim, mais ou menos de como que eu faço a pintura. Porque se for pra fazer realmente, o bom é presencial, né? Você tá aqui, eu tá ajudando, tá falando como que é. No vídeo a gente tenta mostrar um pouco daquilo que a gente faz. Não tem como. Essa é a realidade, né? Então, eu vou preencher, ó, essa partezinha aqui, ó, do corpinho, tá? E já volto com ela preenchida. Aí agora, pra mim voltar e preencher, aqui onde ficou a separação, ó, da mão e do corpo, eu vou em cima bem do risco, ó, pra unir a tinta de lá, porque não secou ainda, né? Totalmente, não tá seco. Eu acabei de preencher, aí, ó, tá vendo, ó? Bem em cima do risco, ó, pra não dar, na hora que a pessoa for lavar a pintura e dar defeito, ficar aquela separação. Então, tenta fazer isso, ó, colocar a tinta em cima do risco, depois arruma. Mas, e se você também quiser preencher tudo, você preenche. Principalmente na época do calor, a tinta seca muito rápido, na época que tá quente, né? Então, se você preencher tudo, a não ser que você coloque diluente, clareador primeiro, passe no tecido, aí tudo bem, não tem problema não, pode preencher tudo. Mas se fizer como eu estou fazendo aqui, que eu não coloquei nada, só a minha tinta que tá boa mesmo pra trabalhar com ela, ó. Mas mesmo assim, vocês viram que eu tô fazendo por etapa, então eu vou preencher. Olha essa cor dessa tinta que eu faço. Fica muito boa. Eu não gosto de fazer com aquele amarelo pêssego, não. Depois eu vou mostrar outra bonequinha pra vocês verem a diferença, a cor da pele dessa boneca pra pele da anterior que eu fiz com amarelo pele. Ó, meninas, vocês estão vendo a minha pintura? Eu acabei de preencher, mas parece que a tinta já secou. Aí eu não tenho diluente nem clareador aqui pra ir molhando o meu pincel.
Aí o que eu faço? Eu vou umedecendo ele na água ali, ó. Vou fazendo aqui, vou lá na água, lá, dou uma lavada no pincel, tira um pouco o excesso, tá vendo? Pra poder essa tinta aqui, o pincel coisar bem aqui na minha coisar, olha. É coisar mesmo, né, menina? Eu aprendi isso com um primo meu. Tudo que ele fala coisar, eu vou coisar. Aí, de tanto escutar, que a gente costuma falar do mesmo jeito. Aí fica gostoso para o pincel deslizar aqui no tecido, né? Na tinta. Aí se você não umedecer o pincel ou passar num clareador, num diluente, fica difícil. Por isso que eu tô falando. Se você tiver, passa, porque aí ajuda bastante, tá? Deixa eu ver se tá aí. Não sei como é que tá aí, se tá dando pra vocês verem direitinho. Eu deixo o celular bem aqui em cima. Aqui, ó, tá bem aqui, ó. Aí, se o cabo do pincel bater, já era. Aí balança. Então, essa é a primeira sombra que eu tô fazendo, tá vendo? Ó? Depois eu volto e retoco. Essa sombra aqui, eu não vou encostar aqui, ó. Porque aqui depois eu venho com o branco, porque tá por cima o bracinho, né, ali, ó. Mas eu vou jogar um pouquinho de sombra por aqui, ó. Tá vendo? Eu vou jogando, ó. Vou colocando, vou esfumando bem. Porque aqui embaixo tá a mãozinha dela, então vai vir sombra. Então, pra fazer a sombra e a luz, tem que fazer direitinho pra não ficar feio. Já tá seco aqui já a pintura. Deixa eu jogar um pouquinho aqui também, ó. Sem encostar muito ali no... Aqui, que aqui vai vir a luz, né? Só mesmo uma sujeirinha, ó, de sombra, tá? Ó. Ó, agora eu vou fazer o bracinho, tá vendo, ó? Tá aí, ó. Pra quem tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Já vou falar, eu não faço pintura realista, minha pintura é básica, essas bonecas, essas pinturas básicas mesmo. Esse aqui não é pintura realista, então é assim que eu faço as minhas pelezinhas de boneca. Vocês já perceberam que eu amo pintar bonequinha, né? Então, mas não é pintura realista, tá, pessoal? Aí aqui, ó, eu vou preencher o bracinho dela. A mãozinha dela, ó, tá por baixo dos seios. Então, aqui é a roupinha. Então, aqui, ó, depois que eu preencher, vai vir a sombra, tá? Então, eu vou preencher tudo e já volto com o bracinho preenchido e vai estar finalizado. Tá secando muito rápido, vocês podem ver, ó. Quando seca muito rápido, pra fazer a sombra é horrível. Aí, como eu falei, vai umedecendo o pincel aí, pessoal. Meninas. É mais as meninas mesmo, né? Por isso que eu falo meninas. Que assiste meus vídeos assim, que faz pintura. Até hoje não chegou nenhum menino falando que faz pintura, né? Então, por isso que eu sempre tô falando meninas. Então, agora eu vou só preencher aqui o bracinho dela. E já volto com ele preenchido. Vou ver se eu compro um diluente pra mim, porque vai ajudar bastante. Como o tempo tá muito seco,
Aí seca muito rápido a tinta. Aí agora eu só vim com a sombra. Aqui vem sombra, ó. Eu vou acelerar aqui, porque senão, se eu ficar falando, aí demora mais. Se eu acelerar, dá pra mim fazer a sombra direitinho aí, vocês vão ver, tá? Eu fiz a mãozinha dela como se tivesse fechada, tá? Os dedinhos pra baixo. Aí eu vou botar uma sombra aqui. Aqui são as divisão dos dedinhos. E vai vir a luz. Então aqui é a roupinha. Aí não parece muito assim a sombra bem legível. Pra mim que tá bem legal, pessoal. Não sei porque aqui na filmagem, assim, na hora que tá filmando, não aparece muito. Aí agora eu volto. Onde eu ver que precisa de um pouquinho de luz, eu volto retocando. Tô retocando com essa mesma tonalidade que eu fiz a base. No caso, se vocês fizer com salmão bebê, faz com salmão bebê. Se fez com amarelo pele, com amarelo pêssego, faz com palha, areia ou branco. Pronto, agora é só fazer os retoques. Aonde vai luz, luz. E aonde faz sombra, aí eu venho com outra tonalidade e retoco a sombra todinha. Vou fazer dar uma corada aqui nas bochechinhas dela. E a pele é isso aí, tá? Tá aí, ó. Ó, aqui no olhinho, vocês viram que eu fiz a sombra. Eu fiz essa sombra, não foi? Então eu vou pegar, ó, do jeito que eu fiz ali, ó. Um pouquinho do... Acabou que eu fiz a base e vou fazer isso. Não é pra sair tão grosso assim, não, é pra sair mais fininho. Mas a minha mão tá horrível aqui pra trabalhar aqui com o celular aqui em cima. Mas é só pra vocês saberem o que eu vou fazer, tá? Então, do jeito que eu coloquei aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Coloquei, ó, aí ficou sombra lá em cima. E aqui eu tenho que retocar a sombra também, ó. Aqui, ó. Bem em cima do olhinho, assim, do risco, tá? Ó. Aí eu vou ter que retocar. É só pra vocês saberem direitinho. Porque depois, quando a minha pintura estiver pronta, aí você vai falar, ah, mas tá diferente do jeito que ela mostrou. Então... E como eu não posso ficar aqui 2 horas... meu Deus, a tinta caiu bem em cima de onde não era pra cair. Já era.
Aqui também, ó, bem rente ao risco também eu passo, ó, tá vendo? Dou mais uma escurecida aqui. Caiu bem ali em cima. Aí volta aqui, ó. Vou dar uma retocada aqui, dar um... Aí depois eu vou vir com outra cor mais escurinha pra colocar aqui, tá? Aí venho com um pincelzinho bem pequenininho, ó, em cima do risco, ó, que é onde essa cor do carbono eu acho ela muito forte. Eu comprei esse carbono e me arrependi. Quer dizer, eu pedi pro meu esposo pegar do que eu uso sempre. Aí não tinha, a mulher falou, ah, leva desse que também é bom. Que bom que nada. Ele mancha toda a minha na hora da pintura ele mancha. E além de manchar, ele você coloca a tinta em cima, ele espalha, a tinta do carbono parece que espalha. Aí eu venho aqui, ó, em cima do risco com a corzinha mais escura, ó, e vou fazendo tipo esse contorno assim, todinho no risco, tá, meninas? Ó, pra não ficar aparecendo, que fica feio quando aparece o risco, a cor do carbono, né? Então, ó, aonde vai sombra eu coloco essa cor, e aonde vai a luz eu coloco ou o branco ou a cor que eu achar que vai dar certo pra fazer a luz, né? Ó, tá vendo, ó? Aí já tá cobrindo, ó. Viu, meninas? Então vou fazendo isso, ó. Tá bom? Então vou fazer isso, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Por mais que eu tenha pintado, preenchido tudo, ainda fica aparecendo. Aqui eu vou fazer quando eu estiver fazendo a roupa. Aí eu faço uma sombra mais escura aqui por baixo, aí vai cobrir. Mas aonde é a pele eu tenho que fazer isso, ó. Vou com um pincelzinho pequeno, ó, e vou fazendo isso. Nossa, já secou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quando seca, mancha, né? Aí venho retocando toda a luz. Nas partes que eu vejo que ficou um espaço bem pequeno pra fazer a luz, no caso aqui, ó, eu venho com esse pincelzinho pequeno. Vocês viram que eu coloquei uma sombra aqui, né? Pra dar uma definiçãozinha aqui no braço dela. Mas aí como aqui embaixo vai sombra, aí eu venho, ó, com um pouquinho de luz aqui, ó. Tá vendo? Aí depois, se quiser, vir com um pincel filete, fazer todo o contorno, pode fazer. Tá vendo? Eu venho com um pincel pequeno, um pouquinho de tinta, eu vou colocando, ó. Isso quando tiver seco, que fica melhor pra fazer a sombra e a luz. Aqui só tô dando uma explicação, porque como eu não vou esperar secar pra poder finalizar o vídeo, e já tô falando pra vocês. Aqui o dedinho dela ficou viradinho pra baixo, então eu coloquei a sombra aqui, tá vendo? Aí aqui vem a luz, ó. Ó. Acho que nem quase aparece aí, né, meninas? Mas... aqui os dedinhos ficou virado pra baixo, depois eu faço o contorno ali. Aí pronto. Aqui eu vou colocar todo em volta também, com a cor que eu fiz a sombra aqui, ó. Ó, bem em cima do risco, todo em volta.
pincelzinho pequeno, porque eu não quero expandir. Eu quero fazer tipo um contorno aqui, ó. Em cima da tinta do carbono. Aí eu venho com o marrom no olho, na boca, ó, fazendo isso, ó. Só uma sujeirinha. Acho que ficou um pouquinho torto o nariz. Eu não sei. Ó. Mesmo que aqui, ó, depois vai vir a luz, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Quando eu for preencher o labinho, a boca dela. Então eu vou colocar aqui, ó, em cima do risco. Tá vendo? Isso com o marrom. Aí quando tiver seca, onde precisar, eu venho com bem pouquinho marrom assim, ó, fazendo isso, tá? Tiro o excesso. Ui, você nem está dando pra vocês verem aí, meninas. Ó. Pronto, depois que tiver seco, volto com o marrom, onde eu coloquei a primeira sombra. E vou dando uma arrumada na sombra. Aqui, ó, por trás, aqui a orelhinha dela. Ó, tá vendo? Quando coloco o marrom, já vai. Aqui o dedinho, ó, por baixo do dedinho. Isso com um pincel pequenininho assim eu tô fazendo, tá? Eu não quero expandir, eu quero só... Aí como que vai ficando. Aqui na bochechinha dela, eu vou vir só com um pouquinho do rosé. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu já coloquei, então aqui, ó, com um pincelzinho com a cerda macia e bem grandinha, ó. Só sujeirinha aqui. Tá? Se quiser fazer a bochecha mais escura, coloca mais escuro. Aí eu tenho um costume que depois que a minha pintura tá seca, eu venho com esse rosé, meninas, depois que tá seco, tá? Aí aonde foi a sombra, eu gosto de dar um retoque assim, ó, na pele dela todinha. Mas aí depois de seco, não agora. Aí eu vou vir em alguns lugares, algumas partezinhas, vou dar uns pontos de luz. Com branco. Ó, tô tirando o excesso aqui na minha mão. Vai no pratinho mesmo, mas
Quando tá pintando, a gente inventa, a gente... Ó, então... Ó, como eu falei pra vocês, que eu ia voltar com o marrom, então algumas partezinhas, ó, eu fui escurecendo um pouquinho mais com o marrom, tá? Por exemplo, aqui eu não coloquei, ó, tá vendo? Eu não expandi a cor marrom, não coloquei no corpo dela todo, tá? Aqui não, ó, tá vendo? É só aqui, ó, essas partezinhas mais escurinha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, aqui. Ei, Luna, não, Lu já pegou, caiu uma tampa aqui minha da tinta, ela já pegou ali a cachorrinha e tá ali mastigando. Não, Luna! Ó, tá vendo, ó? Aí vim aqui, ó, aqui em volta do olhinho, passei bem pouquinho aqui no nariz, na boca, como vocês viram aqui por trás, que aqui é a orelhinha dela. Então, meninas, a luz eu coloquei, vocês viram onde eu coloquei. Então, agora falta fazer o resto da pintura. Mas o vídeo de hoje eu fiz primeiro a pele, usando essas tonalidades aí que eu falei pra vocês. No caso, a minha fica nessa tonalidade porque eu usei minhas misturinhas, né? Aí, vocês vão usar de vocês. Ó, usei essa daqui, o branco e o marrom, pra fazer essa pele. Então tá aí, ó. Usei essas tonalidades pra fazer essa cor de pele. Tá, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, não esquece de curtir, compartilhar. Se inscreve no canal se está aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo. Ativa o sininho sempre que eu postar uma diquinha, vocês recebem a notificação. Então, no próximo vídeo eu faço a boca, o olho e a roupinha. E deixo pra finalizar o terceiro vídeo fazendo o cabelinho. Vou fazer por partes. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Oi, meninas. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Ó, hoje eu vou fazer o vídeo mostrando pra vocês, pintando aqui o olho, a boca, a roupinha e talvez o lacinho. No vídeo anterior eu fiz a pelezinha dela. Agora eu vou pintar o olhinho e a boquinha. Então eu vou mostrar pra vocês as cores que eu vou usar pra fazer o olho. Então eu vou usar o branco, tá? Vou usar o marrom. Vou usar o preto. E o rústico misturado com preto, tá? Pode ser também o terra queimada. Se você não tem a misturinha, o meu rústico com terra, o meu rústico misturado com preto, ó, fica mais escurinho um pouco o rústico, tá vendo, meninas? Mas aí você pode usar o rústico ou o terra queimada. Como eu falo, sempre vai dar uma diferença, né?
Se eu tô fazendo com essas cores, se você fizer com outras cores, vai ficar um pouco diferente. Mas são essas cores que eu vou usar. E pra pintar a boquinha, eu vou usar o Malve. E pode ser o flor de Malve também, mas como eu não tenho, aí eu peguei um pouquinho do Malve, ó, coloquei branco e deixei ele assim bem clarinho, ó, tá vendo, ó? Coloquei nesse potezinho aqui pra fazer a boquinha. E a roupa eu ainda vou ver. Então vamos lá para o passo a passo. Como eu sempre falo, eu já passo as cores que eu vou usar, porque se eu precisar acelerar o vídeo para não ficar um vídeo muito longo, aí não atrapalha aí vocês já saber as cores que eu estou usando, tá bom, meninas? Então vamos lá para o passo a passo. Fazer primeiro o olhinho. Ó, essa partezinha, um círculozinho com o marrom, eu não fiz até aqui, ó. Encostando até aqui. Não, tá? Deixa vocês estão vendo que tá bem branquinho aqui na parte, ó. A partezinha bem pouquinho, ó, do olho. E não é olho realista, tá? Mas é assim, eu tenho um sonho assim, eu tenho um desejo muito grande de aprender a fazer pintura realista. Mas aí, eu acho que assim, se eu tivesse quem me ensinasse, seria mais fácil. Mas pra fazer vídeo, aprender pelo YouTube, eu já tentei e não consegui, não. Acho que tem que ser aula presencial mesmo pra poder o professor ir me ensinando. Aí, como eu não posso, aí eu vou tentando fazer assim. Eu vou olhando as fotos dos desenhos e vou tentando, tá, meninas? Mas não é pintura realista. Então, já passei o marrom. Aí, agora eu já vou vir com o preto. E já vou fazer essa partezinha aqui, ó. Eu venho com o pincel mesmo. Se você não conseguir fazer com o pincel, faz com o cabo do pincel, tá? Como esse pincel meu é pequenininho, aí eu vou fazendo assim, ó, eu vou fazendo um círculo. Com cuidado, que como é marrom, né, pra não ficar muito... Aí depois fica difícil de tirar, porque tem que ficar do mesmo tamanho do outro. Ó, tá vendo? Aí já vou vir com um pouquinho desse preto misturado com rústico. Eu vou fazer aqui uma sombra, ó. Deixa eu secar bem meu. Aí depois que secar, eu venho com o próprio preto e dou mais uma escurecida aqui. Vocês estão vendo que eu vou colocando de pouquinho. Eu tenho medo de colocar muito, por isso que eu vou colocando de pouquinho. Aí depois de seco, eu venho com mais um pouquinho do preto e dou mais uma escurecida. Mas depois de seco. Vou vir com um pouquinho de marrom.
Ó, tá vendo? Aí aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem, depois eu vou ver se eu consigo aproximar. Eu passei um pouquinho aqui, ó, do marrom e ficou essa partezinha aqui. Então, aqui eu venho com o pincel filete e vou colocar essa cor de base que eu coloquei. Essa cor de base, olha, essa cor de... pode ser o salmão bebê, que é essa cor aqui, ó, que eu preenchi a pele, tá? Aqui, ó, tá vendo, ó? Bem aqui, ó. Aí, como o espaço é pequenininho, aí eu venho com o pincelzinho pequenininho assim, o filete, ó. Tá vendo? Só nesse cantinho, nos dois cantinhos, dos dois ladinhos, tá? Não é o branco, é o salmão bebê, que fica uma corzinha de pele. A sobrancelha dela eu fiz com terra queimado, fiz uma basezinha com terra queimado. Aí depois eu vim só com um pouquinho de preto, ó, e dei uma escurecida, tá vendo? Deixei um pouquinho mais clarinho assim no meio, ó, e só mais nas pontinhas e dei uma escurecida com o preto, tá? Terra queimada, 514, e depois eu vim com um pouquinho do preto. Então foi isso. Agora eu tenho que esperar secar pra finalizar o olhinho. Eu sempre faço assim, tenho que esperar secar. Porque tem pra fazer a sombra e a luz novamente, tem que estar seco. Assim é a forma que eu faço o meu olhinho. Então eu vou aproveitar e já vou preencher a boquinha. Aí a boquinha, como eu falei, é a cor Malve. A numeração dessa tinta é 639. Aí peguei ela, ó, peguei essa tonalidade, coloquei o branco, ela ficou mais clarinha. Aí pra fazer a base e preencher toda a boquinha, eu vou usar assim, ó, tá vendo? Pega o malve com o pincel, põe assim no pratinho, põe um pouquinho de branco, aí ela vai ficar mais clarinha, tá? Se tiver o flor de malve, usa ela como base. Mas aí, eu não sei se vai dar muita diferença, porque aqui, ó, ficou tom sobre tom, né? Porque eu só coloquei um pouquinho de branco pra dar mais uma... deixar mais clarinho essas aqui. Então, vamos lá para o passo a passo na boquinha. Mas eu coloquei o malve como sombra, mas aí ficou muito... Só quando secar mesmo que aparece bem, porque não... Ó, tá vendo? Como tá molhado ainda não aparece quase nada. Aí eu vou pegar um pouquinho da cor uva e vou colocar, ó. Que eu já quero deixar essa boquinha bem... já quase adiantada pra poder... Ó, misturei um pouco do uva com o malve. Vai ficar uma coisinha de boca assim bem... um batonzinho bem clarinho.
Não vou fazer muito escuro não, tá? Mas aí se você quiser fazer mais escuro, preenche todo com o malva, que é mais escuro. Vem com a cor uva, ou vinho. Talvez eu coloque um pouquinho de uva depois aqui. De uva não, de vinho. Uva eu já tô colocando. Tá vendo? Não sei como é que tá aí pra vocês, pra mim aqui tá legal. Aqui eu vou colocar o branco. Como se a boquinha dela tivesse aberta e aqui é os dentes. Tem só essa partezinha aqui mesmo. Tá vendo? Ó, aí pronto, tem que esperar secar também pra voltar. Retocar sombra e luz. E fazer o contornozinho em volta da boca que eu gosto de fazer. E é isso aí. Agora eu vou preencher a roupinha aqui enquanto vai secando lá pra me finalizar pra vocês verem. Aí a roupinha dela, meninas, eu quero fazer com o mesmo tom que tá aqui, ó, azul. Aí a roupinha eu não coloco muita coisa, eu vou só preencher mesmo com azul clarinho, depois venho com a sombra e depois venho com a luz. Então, tom sobre tom, um azul claro, um azul escuro e a luz com branco. Porque vai ficar combinando aqui com o tecido e não fica aquela pintura muito chamativa, muito poluída, né? Eu costumo falar poluída. Então, eu vou só preencher mesmo assim. Ó, tá vendo? Peguei o azul caribe, coloquei branco, ele fica mais clarinho. E o azul caribe, ó, tá vendo? Faz a sombra, venho com o branco e faço a luz. Então, eu vou preenchendo aí pra, como já falei as cores e mostrando pra vocês. Enquanto isso, meu olhinho e a boca tá ali secando pra finalizar. Eu dou essas diquinhas de fazer essas bonequinhas assim, com as roupinhas simples, porque, por exemplo, aqui na minha, eu não vou colocar sainha. Vocês estão vendo que eu não vou colocar sainha, tá? Ela tá até aqui a blusinha dela, ó. Porque se a pessoa for colocar sainha, quando eu postar lá o risco, a pessoa vai colocar a sainha daqui pra baixo. No caso, eu não vou colocar. Eu vou colocar alguma flor aqui do lado, alguma decoraçãozinha aqui. Pronto, vai ficar prontinho meu paninho. Mas pra você, ó, vai ter aqui, ó. O risco vai vir até aqui. Você coloca a sainha aqui, ó. Não cobre o bracinho, né? Que vai ficar bem legal. Aí a saia você pode colocar uma saia com tecido florido, cheio de coisa e fica bonita. Agora, se pinta a roupinha dela, cheia de flores, cheia de detalhes, de coisa. Depois você vem com um tecido e coloca a sainha também cheia de flores, aquele tecido com flores, com decorado, alguma coisa assim, aí fica feio demais. Então, o básico mesmo é fazer a roupinha dela sempre assim, só a cor base, a sombra e a luz, não precisa colocar florzinha, nada, a não ser que você vai colocar a saia, por exemplo, tipo de crochê, aí coloca toda branca, coloca toda amarelinha ou azul mesmo. Entendeu, meninas?
Ó, eu preenchi tudo. Aí essas partezinhas aqui vai vir a luz, né? Porque o tomara que cai dela tá por cima do seio. Então ficou sombra e aqui vem luz, tá? Então tem que colocar aqui, ó, o branco. Se não quiser colocar o branco, coloca o azul bebê, que é bem clarinho. Se você fizer assim como eu fiz, né? Pegar o azul caribe, misturar com um pouquinho de branco, deixar ele mais clarinho. Mas ele não ficou um claro assim como um azul bebê. Ele ficou mais escurinho do que o azul bebê, tá, meninas? Ou você pode acrescentar mais branco aqui, ele vai ficar mais clarinho, como se fosse um azul bebê. Aí você vem e faz o ponto de luz. Que aqui, ó, é a roupinha do tomara que cai dela. Então aqui é o seio dela, né? Então aqui ficou sombra, ó, tá vendo? E aqui tem que ficar a luz, então vem o branco. Aqui também, ó. Aqui não, tá? Aqui tem que vir a sombra. Eu vou vir com a sombra ainda, vocês vão ver. Eu vou pôr um pouco de luz aqui, ó. Nessa parte. Do outro lado a mesma coisa. Só que o celular tá bem aqui, deixa eu... Ó, aqui vai vir luz, tá? Eu vou tentar dar um jeitinho aqui. Vou colocar aqui a luz, ó. Como o celular tá aqui, ó. Aí o cabo do pincel fica batendo. Eu tento deixar bem próximo, que é pra poder vocês ver direitinho. Aí eu tenho que arrumar um jeitinho com a posição da mão aqui pra poder fazer. Mas aqui vem luz. Aqui, ó, o bracinho dela tá por baixo do seio. Então aqui tem que vir luz, porque aqui o bracinho dela tem sombra. Por isso que vocês podem ver que o bracinho dela aqui ficou menorzinho, por quê? No que coloca a mão por baixo do seio, não fica aparecendo o braço todo, fica aparecendo só um pedacinho, vocês estão vendo? Então aqui tem que vir luz. Então vou colocar também o branco. Acho que deu pra vocês entenderem, né, meninas? Então aqui eu vou colocar um pouco de branco. Aqui, ó. Aí aqui também vem, se você quiser fazer primeiro a sombra, vocês fazem. Vem também a luz, tá? Essa partezinha aqui da manga dela, ó. Coloco o branco. Dá uma esfumadinha. Como eu falei, eu vou fazer a roupinha dela bem simples, tá? Aí aqui também. Aí aqui, ó, essa partezinha aqui, eu vou vir com o próprio azul caribe mesmo, vou preencher aqui, ó. Essa partezinha aqui. Porque aqui vai ficar mais escurinho, tá? É a partezinha de dentro da manga. Da roupinha dela. Então vai ficar mais escurinho. Do jeito que eu fiz aqui, vou fazer aqui. Aí com o azul caribe, não dá muita diferença mesmo, mas em algumas partes eu faço, dou mais uma acrescentada. Se quiser deixar mais escuro, põe um azul marinho, põe outra tonalidade de azul. Eu vou fazer assim primeiro, depois eu venho, quando tiver seco, dou mais uma retocada. Fazer um ponto de luz aqui, ó. Se quiser colocar um pouquinho do azul marinho num pratinho com um pouquinho do azul caribe, dá só uma escurecida um pouco mais no azul caribe, aí fica legal também. Eu vou fazer isso, mas não agora, depois quando eu vir com a sombra seca.
Bom, como eu falei que a roupa dela ia ser simples, já preenchi já. Agora eu vou só esperar secar. Aqui eu tô usando um pouquinho de azul turquesa. Já tá molhado, não secou ainda, mas aí eu tô usando azul turquesa, tá? Aí agora eu tô retocando a boca, ela já tá seca, tá vendo? Aí eu tô voltando com a cor uva, ó. E vou dar mais uma escurecida na boca. Eu vou usar o uva e um pouquinho do vinho. Mas bem pouquinho mesmo, só pra dar mais uma escurecida aqui na boquinha dela. E o branco pra fazer a luz. Aí depois eu venho com um pouquinho do marrom, faço o contorno em volta.
Aí agora eu vou retocar aqui, ó, o olhinho dela. Eu vou com um pouquinho do preto misturado com o rústico. Vou dar mais uma escurecida. Tá vendo? Nessa partezinha aqui, ó. Pode ser o preto mesmo, mas eu vou usar o preto misturado com o rústico. Tá vendo? Todo em volta do olhinho. Aqui eu venho com o branco. Por isso que eu falei que eu gosto de esperar secar. Aí aqui eu retoco um pouquinho aqui com o salmão bebê. Aí puxo aqui, ó, com o filete, ó. Com o salmão bebê também, tá? Não é branco não, é salmão bebê. Aí vem, ó, com o preto misturado com o rústico agora e vou fazer o contorno em volta do olhinho. Vou puxar como é? O cílio, né? Então aí, ó, tá vendo? Então agora só é o acabamento, menina. Preto misturado com rústico. Aí minha mão ficou na frente, meninas, mas eu tô puxando os cílios, tá vendo, ó? Então ficou assim, ó. Aí agora eu venho com a pontinha do pincel, ó, com o branco. E vou dar o brilho do olho dela. Ó, pra puxar os cílios dela e fazer o contorno em volta, eu puxei bem pouquinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu não puxei até o final, não fiz até o final. Eu usei o preto misturado com o rústico. Se você quiser usar o preto, também dá certo. Aí fica muito escuro demais, eu não gosto. Então tá aí, ó. O olhinho dela, a boca também já finalizei. Aí, depois de seco, como vocês viram, eu vim com 514, que é o terra queimado, dei mais uma escurecida. Usei o preto puro também, para escurecer um pouco aqui em cima, ó. Tá vendo? E o contorno todo em volta, meninas, eu fiz aqui, ó, aqui, ó. Tudo com preto misturado com o rústico. Aí não fica muito escuro. E aqui, se você quiser escurecer mais, coloca um pouquinho de vinho. Eu vou deixar assim mesmo. Aí a roupinha dela, eu vim só com branco, pincel filete, ó. Fiz todo o contorno, puxei um fiozinho assim, ó. Tá? Aí aqui embaixo, se quiserem colocar a saia, vai vir a saia, pronto. Então tá aí, ó. Tá finalizada a minha pintura. Se quiser decorar a roupinha dela, decora. Eu vou deixar a minha assim mesmo.
Então, meninas, esse foi o vídeo de hoje, fazendo aí a roupinha, a boquinha e o olhinho. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de curtir, compartilhar. Se inscreve no canal se não é inscrito. Ativa o sininho, sempre que eu postar um vídeo, vocês recebem a notificação. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Oi, meninas. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou fazer o cabelinho dela. No vídeo anterior, eu fiz a roupa, a boca e os olhos. O lacinho eu fiz com as mesmas cores que eu usei aqui na roupinha, tá, meninas? Então, não acrescentei nenhuma cor a mais aqui no lacinho, não. É só isso mesmo, tá? Foram só essas cores mesmo. No vídeo anterior, a segunda parte desse vídeo, eu falei as cores que eu usei aqui e mostrei fazendo a roupinha. Então, eu fiz o lacinho pra ficar combinando. Aí hoje eu vou fazer o cabelo. Pra fazer o cabelinho, eu acho que eu vou fazer eu ia fazer um cabelo preto. Mas eu tô querendo fazer uns cabelos, umas cores diferentes, pra não ficar as bonequinhas tudo com cabelo preto. Então eu vou fazer uma cor alaranjada nesse cabelo aqui. Aí pra fazer esse cabelinho dela, eu vou usar o palha pra luz. Vou usar o caramelo, o cerâmica e depois o cerâmica misturado com rústico ou com preto, pra dar uma escurecida. Então vamos lá para o passo a passo. Ó, aí eu coloquei aqui no centro a luz, que é o palha, a cor palha. Agora eu tô vindo com a cor caramelo. E agora eu tô vindo com a cor cerâmica. Tá vendo, ó? Essa partezinha aqui, ó, vai ficar mais escura. Então, eu vou usar a cor cerâmica aqui, tá? É nas pontinhas que tá por trás do ombro da bonequinha. Então, vai vir a cor cerâmica. Ó, coloquei o palha aqui. Aí vem com o caramelo. Aqui também o palha, que aqui é a luz, que aqui vai ficar mais escuro, que aqui tá por baixo da mechinha do cabelo dela. E aqui o cerâmica. Aí depois é que eu vou puxar os fiozinhos. Primeiro eu vou fazer esse processo assim, fazendo toda essa etapa aqui, tá, meninas? Ó, aí agora eu venho com o caramelo nessa partezinha aqui de cima. É a mesma coisa que eu fiz embaixo, tá, meninas? Sempre esfumando bem a tinta uma na outra, ó, pra não ficar marcado. Nesse movimento, vocês estão vendo o movimento que eu estou fazendo aí com o pincel. Não é movimento circular, é um movimento subindo e descendo com o pincel, subindo e descendo. Já pra ficar assim os detalhezinhos do fiozinho do cabelo, tá? Então aí, ó, é caramelo. Aí agora aqui, ó, pra ficar mais escuro, o topinho da cabeça dela, venho com cerâmica.
Sempre esfumando bem uma tinta na outra, com o mesmo movimento, tá? Vocês estão vendo aí direitinho, dá pra ver direitinho o movimento que eu tô fazendo no pincel. Já levem o barulho porque é carro na rua, é construção aqui do lado. Os passarinhos, quando vê que eu tô gravando, eles começam a chamar. É uma graça aqui, mas dá pra vocês entenderem direitinho. Eu dei uma virada aqui na cabecinha da boneca pra ficar melhor pra mim. Só fazer o... puxar aqui os fiozinhos pra vocês verem, porque senão... não sei se como é que tá aí. Ó. Aí eu tanto puxo o fiozinho de cima pra baixo, como de baixo pra cima. Sempre deixando a pontinha do fio mais fininha, tá vendo? Eu pego aqui em cima e jogo, vou jogando. Então, eu vou fazer todo o fiozinho, meninas, assim, tá? Com o cerâmica, porque é uma tonalidade mais escura. Ó. Minha mão aqui tá com um jeito muito ruim pra fazer os fios. Aqui, essa partezinha eu quero que fique mais escuro. Então, já vou vir direto com cerâmica. Depois eu escureço mais no finalzinho. Aí eu vou ver qual a cor que eu vou usar. Se eu uso terra queimado, se eu misturo um pouquinho de cerâmica com preto. Eu vou ver no final. Depois eu vejo. Mas aqui tem que ficar mais escuro, então eu vou colocar diretamente o cerâmica. Aí nesse lado aqui, ó, onde eu colocar o palha, é que vai ficar o ponto de luz. Aí agora eu venho com cerâmica. Cerâmica o que? Caramelo. Do jeito que eu fiz do outro lado, meninas, eu vou fazer desse lado daqui, tá? Veja como é que eu tô fazendo com o pincel. O movimento do pincel é pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Não é movimento circular, nem movimento de lado que vai e volta, não. É pra cima e pra baixo, que é pra ficar os detalhezinhos do cabelo da boneca, né? Então, é só vocês verem direitinho como que eu tô fazendo com o pincel, tá vendo? E também não vai ficar assim um fiozinho reto, vocês vão ver. Ele vai ficar, eu não sei como é que fala, mas... ah, dá pra vocês verem direitinho. Aí, ó, joga um pouco da tinta, só a sujeirinha do pincel, ó, em cima do palha. Ó, tá vendo? Eu venho só com a sujeirinha, ó, do pincel, jogando em cima do palha. Porque eu não quero cobrir totalmente o palha, porque ele é a luz, né? Então, eu não venho com o pincel cheio de tinta e jogo em cima do palha, não. É só a sujeirinha que fica mesmo no pincel, ó, tá vendo, ó? Porque tem que esfumar uma tinta na outra, mas de uma forma que fique bem legalzinho aí a pintura, tá vendo? Ó? Tô com um pincel grande, não tem numeração não, meninas. Aí fica difícil eu sempre falar a numeração que eu tô usando no meu pincel, porque são pincéis antigos. Então eu tô deixando um espaçozinho, ó, para depois vir com o caramelo, tá vendo? Mesmo embaixo do laço, ó, vocês estão vendo o movimento que eu tô fazendo no pincel. Que é pra não dar diferença, ó lá, tá vendo? Como é que fica? Eu ainda tinha que ter esfumado mais para poder ficar manchado. E é horrível quando a pintura fica manchada, né? Agora eu tô usando o caramelo. Como eu falei, eu deixei um espaçozinho abaixo do lacinho, ó, para poder ficar mais escurinho. Aqui nas pontinhas também vem o cerâmica, tá vendo?
Nas pontinhas do cabelo eu tô colocando cerâmica. Se você não quiser deixar mais escuro nas pontinhas, aí você faz do seu jeitinho. Eu vou deixar mais escurinho. Aí eu vou também fazer aqui com cerâmica, para ficar escuro do mesmo jeito que eu fiz o outro lado, tá? Vou preencher com cerâmica, vou pegar um pouquinho do palha. Ó, esse fiozinho vem de cima pra baixo, ó, tá vendo, ó? Mas aí depois eu vou retocar tudo novamente. Ó, puxa só um fiozinho branco aqui, branco não, com palha aqui, ó. Depois vai vir a cor mais escurinha ainda, então. E como vai ficar por baixo, né, que é na nuca dela, então vai ficar mais escuro. Só pra não ficar totalmente aquele pretumo lá embaixo. Aí coloca uns fiozinhos bem discreto. Agora eu vou fazer essa parte de cima. Essa parte de cima é um pouquinho mais chata de fazer, mas com um jeitinho dá pra fazer. Aí vocês estão vendo aí, tô colocando palha. Depois venho com o caramelo. Ó, aí venho com o caramelo. Essa parte que é mais pequenininha é mais chata de fazer. E tem que ter muito cuidado. Principalmente que eu pintei já o laço, né? Aí agora nesse espaçozinho que eu deixei, eu vou vir com a cor cerâmica para ficar mais escurinho, bem embaixo do laço ali, tá vendo? Eu tô mostrando aí com o pincel. Então já coloquei, adiantei aí, porque é o mesmo passo a passo que eu fiz lá embaixo. Aí já puxei alguns fiozinhos, ó, no mesmo sentido que eu puxei os fiozinhos de baixo, tá? Aí vocês viram, meninas, que eu coloquei a luz, que foi o palha, mas não voltei, vocês viram aí, que eu não voltei de forma alguma mexendo novamente na luz com a cor palha. Porque eu tentei fazer o teste, que antes de fazer o vídeo eu sempre faço o teste. Aí eu não gostei assim de quando eu coloquei a cor cerâmica, a cor caramelo, eu voltar com o palha e jogar em cima. É como se tivesse ficasse manchado, não sei, eu não gostei. Por isso que vocês viram que eu não mexi de forma alguma novamente na luz. Só no final, quando tiver seco, tá, meninas? Aí agora eu vou fazer essa partezinha aqui, ó. Aqui eu vou colocar a luz. Vocês vão ver aí onde eu vou colocar a luz, colocar a sombra. Essa partezinha da frente é um pouquinho mais chato de fazer. Eu faço os cabelinhos assim, mas eu não gosto de gravar fazendo os cabelinhos não, porque tem que ter muita atenção pra fazer. Pra não sair errado, né? Mas eu acho que vai dar pra quebrar um galho aí. Dá pra vocês pegar algumas diquinhas aí, tá, meninas? Então, ó, eu tenho que fazer o movimento dessa partezinha do cabelo dela para combinar com a parte de baixo do cabelo, né? Então, aí agora eu venho com o caramelo. Por isso que eu tô falando, essa partezinha aí é um pouquinho mais chata de preencher. Mas no final da conta vai dar certo. Aí vocês vejam aí o movimento também que eu faço no pincel e o movimento que eu jogo a tinta, ó. Tá vendo? Então, se essa mexinha dela aí tá jogada assim, sei lá, como fosse um cachinho por cima, por baixo do laço, então eu vou tentar fazer do mesmo jeito. Então aqui eu vou colocar o caramelo, ó, onde ficou o ponto de luz. Coloquei o palha. Tá muito seco aqui o tempo, então seca muito rápido a tinta. E como a cabeça da boneca é bem grande,
Se não prestar atenção, mancha mesmo. Tem que esfumar bem rápido, senão já era. Eu já vou puxando os fiozinhos. Mas aí depois, quando tiver seco, eu arrumo tudo. No final, quando eu postar, vocês vão ver, ficar legal. Por isso é bom vocês ir fazendo por parte, principalmente vocês estão iniciando. Vocês viram que a partezinha abaixo em cima do sobrancelha dela, pra mim ficou um pouco manchado, não era pra ter ficado, é que a tinta seca, tá secando muito rápido. Tá vendo? Então, ó, lá em cima também, no cucuruco dela. Seca muito rápido, então tem que, se você tiver clareador, coloca, porque aí ajuda bastante, tá, meninas? Ou senão vai molhando o pincel no clareador, na água, tira o excesso, pra poder não, a tinta não secar muito rápido. Aí se não esfuma direito, fica horrível a pintura. Então eu vim com o palha, agora o caramelo. É o mesmo processo de toda a pintura que eu fiz. Essa partezinha de cima eu vou deixar mais clarinho. Aí aqui parece no vídeo, né, que é bem rapidinho de fazer. É nada, meninas, é que eu acelero o vídeo, mas leva um tempão. Eu tiro uma manhã toda pra fazer um cabelinho desse. Porque como eu tenho que ir gravando, tenho que prestar atenção no que eu tô fazendo. Se tá gravando mesmo, e volta, pinta, espera secar. Demora um tempão. Mas... Então aí a partezinha de cima, tá vendo? Puxei os fiozinhos, como vocês viram. Aqui, ó, eu vou deixar mais escurinho. Como deixei a luz aqui, então aqui eu vou vir diretamente com o cerâmica. Deixa eu só arrumar aqui meu tecido, que fica os pedacinhos da cola embaixo na tábua. Aí se a gente pintar e não tirar, ó, tá vendo? Aí fica, a pintura fica horrível. Ó, conforme a gente vai usando a tábua, ó, tá vendo? Esses pedacinhos que fica alto assim, ó. Se você não tirar, não limpar a tábua e deixar, fica horrível na pintura. É isso que eu tô falando. Tô tentando arrumar uma posição aqui, porque eu não gosto de deixar o prato assim em cima da pintura. Que tem meninas que falam, ah, tira o prato de cima da pintura, deixa a gente ver. Mas o espaço aqui é tão pequeno, e eu tô tentando aqui fazer de um jeito que dê pra vocês ficar vendo aí, né, meninas? Aquelas que gostam, né, de ficar vendo a pintura toda. Aqui, ó, nesses cantinhos já venho direto com o cerâmica, ó. Que é pra ficar mais escurinho. Depois eu vou vir com um pouquinho de cerâmica aqui também, mas aí depois, tá? Então, eu vou preencher aqui com cerâmica. Aqui também, ó, esse pedacinho vem cerâmica. Que eu vou deixar esse pedacinho do cucuruco aqui mais escurinho. Ó, deixei aqui mais escuro com cerâmica. Aí depois vim com um pouquinho do caramelo. E aqui, ó, um pouquinho do palha. Aqui, ó, bem aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo puxar uns fiozinhos aqui. Acho que só quando tiver seco mesmo. Quando, tá vendo? Não dá certo. Eu não gosto de puxar com ele molhado ainda. Então, só quando tiver seco que eu venho, puxo uns fiozinhos aqui. Com o palha. Tá? Então, os fiozinhos brancos só depois de seco. Agora só dá pra puxar os fiozinhos mais escuro com cerâmica. A tábua tá saindo do lugar. Ó. Tá, depois eu arrumo com o palha quando tiver seco. Ó, meninas, é assim que eu vou deixar o cabelinho dela. Eu só vou vir agora com a sombra, que é o terra queimado. Terra queimada 1514. Pra fazer a segunda sombra depois de seco.
em algumas partes. Onde foi a primeira sombra, no caso aqui, ó, eu vou fazer uma sombra aqui sem precisar de cobrir totalmente o cerâmica, tá vendo? Eu não vou colocar porque tá molhado, não adianta eu colocar agora. Aqui também, ó, vai só nos cantinhos, tá? Aqui, ó, eu vou vir com cerâmica ainda, aqui, ó, vou deixar só secar um pouco os fiozinhos que eu puxei. Aqui também vai vir, ó, um pouquinho do terra queimado, aqui. Eu vou deixar mais clarinho só essa partezinha aqui de cima, da franjinha, desse cabelinho dela. Mas aqui eu vou deixar mais escuro, vou escurecer aqui, ó. Tá vendo? Aqui também eu vou escurecer um pouco, arrumar os fios, tá? Aqui vai ficar totalmente escuro com a cor. Eu vou ver, eu vou usar o terra queimado, porque aí, ó, tá vendo, ó? Vai ficar assim bem legal a sombra, essa sombra seca com o terra queimado. Então aqui por baixo do ombrinho dela, ó, da cabecinha aqui, essa parte aqui vai ficar toda mais escura. Só aqui no meio que eu vou deixar mais clarinho, onde tem esse fiozinho. Mas aqui em volta do dedinho aqui, ó. Aqui ainda tá molhado. O bom é fazer com ele seco. Depois de seco. Mas o cabelinho dela é isso aí, tá vendo? Espero que dê pra ajudar vocês aí a fazer o cabelinho. É um pouquinho complicado ali em cima, até pra mim que gosto de fazer cabelinho. Mas dá pra fazer, ó. Então aqui vai ficar mais escuro, ó, tá vendo? Esse fiozinho de cabelo vai vir, ó, lá de cima, ó, vem. Tá vendo? Eu jogo aqui. Esse daqui, ó, vai vir daqui, ó, por cima do rostinho dela. Mas isso tudo depois de seco, tá? Não adianta eu fazer agora. Aqui, ó, vai ficar mais escuro também. Tô fazendo com terra queimada. Se você não tiver, tenta fazer com rústico pra ver se dá certo. Tô falando tenta porque eu não fiz com essa cor rústico, então eu não sei se vai ficar legal. Eu tô fazendo com terra queimada, vocês estão vendo aí, tá vendo? Então todas essas partezinhas, meninas, vai vir um pouquinho de terra queimada, tá? Ó, aqui, ó, vai vir. Mas eu gosto de fazer depois de seco, porque aí não mistura uma tinta na outra e não fica... Eu não gosto de fazer com ele molhado. Vou esperar secar. Aí eu vou ver, dependendo de quantos minutos eu já fiz esse vídeo, aí eu faço pra vocês e ver. Se não, o cabelo dela é isso aí. Aí eu venho com um pincel assim, ó. Deixa eu ver isso. Vou mostrar o pincel pra vocês. Tem dois aqui que eu gosto de puxar os fiozinhos assim, o cabelo, porque eles são bem macios, bem lixadinhos, ó. Só não tem numeração, tá, ó. Esse daqui, ó, tá bem lixadinho, ó. A pontinha dele, a cerda dele tá bem fininha. Essa daqui é maior, mas tá com a cerda bem fininha. Então eu pego assim, ó, já venho, ó, com o fio todinho lá de cima. Tá vendo, ó? Porque não é pra fazer metade e deixar aqui sem fio, não. Eu faço tudo, tá? Eu fiz uns fiozinhos já escuros, como vocês estão vendo aí. Depois eu vou vir com os fiozinhos clarinho, com palha. Se quiser usar o branco, pode usar, mas eu vou usar o palha, tá? Então, mas o cabelo dela é isso aí. Eu passei pra vocês. Eu vou deixar depois a foto lá na minha página do Instagram o risco, tá? Aí aqui em cima, ó, no ombrinho dela, você pode vir ou com branco ou com palha. Porque como aqui ficou escuro, é pra aparecer mais o ombrinho dela. Aí faz isso, ó. Ó, tá vendo? Só aqui, tá? Aqui no pescocinho dela, ó. Eu tô usando palha, tá?
Aí dá uma luz, aí fica bem legal o ombro. Aí se quiser também puxar os fiozinhos com pincel filete, você pode puxar. Eu faço assim grosseiramente, porque não é pintura realista, é só umas bonequinhas mesmo pra colocar uma sainha. A minha eu não coloco porque eu não gosto, né? Mas eu já tô deixando o risco aí no formato que dá pra vocês colocar a sainha, tá? Ela tá com a cabecinha virada mesmo, é assim mesmo, com a cabecinha virada. Tá? Ah, não é porque ficou torto não. Vai ver que se alguém olhar assim, ah, a boneca tá torta. Não, não tá torta. É a cabecinha dela mesmo que eu fiz assim, tortinha, tá? Então, eu vou postar a pintura pronta lá no Instagram, no Facebook. E eu risco, é só vocês pegar lá e ver direitinho. Aí vou decorar aqui do lado. Vou arrumar mais aqui o lacinho pra ficar mais bonitinho. O corpinho dela, se você quiser fazer contorno. Ah, eu gosto de fazer contorno na minha pintura, faz com marrom. Tá? Porque aí não fica muito escuro demais. Pega uma coisinha assim, ó, marrom. E faz o contorno em volta da pelezinha dela, tá? Até aqui, eu fiz até aqui na mão, ó, tá vendo? Fiz com marrom, aqui, ó. Então, meninas, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da diquinha do cabelo aí da boneca. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aí eu vou tentar juntar as 3 partes e colocar no vídeo só. Porque quem não gosta de assistir por parte, vai lá e assiste o vídeo todo. Então, eu liberei as 3 partes. E agora, no final, eu junto as 3 e faço um vídeo só de 1 hora e pouca. E libero pra vocês aí ver o vídeo completo. Tchau, meninas. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.